Então, a prece inicial, acompanhando o nosso companheiro Admilson Roque. Vamos então serenar os nossos pensamentos. Quem assim desejar fechar os olhos, harmonizando a nossa inspiração, inspirando e expirando, imaginando sobre as nossas cabeças um banho de luz, trazendo paz, serenidade, paciência, harmonização íntima, visualizando a figura de Jesus, nosso Mestre querido. Possamos dizer assim para Ele: Mestre querido, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando o alimento para nossas almas, e que esse alimento, Senhor, possamos a cada dia, a cada instante, através dos Teus ensinamentos, desenvolver a tolerância, a paciência, a fraternidade, transformando em nós o que ainda dificulta o nosso autoaprimoramento, mas acima de tudo, Jesus, vamos segurar em Tuas mãos e caminhar na busca da plenitude. Envolve o expositor da noite de hoje, o nosso amigo querido Leones, que ele se sinta abraçado por Ti e por Deus e pelos amigos espirituais, envolvendo esta casa que há tantos anos divulga a doutrina dos Espíritos, envolvendo o bairro e toda a cidade de Maceió, e que acima de tudo, Jesus, possamos acreditar em dias melhores, que a Tua paz e que Teu amor envolva os nossos corações, as nossas mentes e as nossas almas, que assim seja. Nós teremos a satisfação, como foi dito, de apreciarmos a palestra de hoje através do nosso prezado Leones, que escolheu um tema muito especial e muito grave nessa transição de vida que nós nos encontramos. É lícito ao homem abreviar a vida? Com a palavra, o nosso irmão. Obrigado. Nós vamos focar a nossa conversa hoje no olhar essencialmente espírita, um olhar essencialmente espiritual do tema. Não traremos aqui considerações médicas sobre a vida, muito menos considerações jurídicas, primeiro pela minha falta de competência para passear por esses meandros, e depois, no nosso entendimento, esses conhecimentos são valiosos a que nós nos referimos, mas, sobretudo, o conhecimento sobre o tema à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Relembrando o que já é de conhecimento de todos, uma justificativa. Nós fizemos essa apresentação em um computador, em um PC, e aqui, quando fomos utilizar o notebook, parece que a configuração não está muito boa e a imagem está um pouco... não está como nós idealizamos. Entretanto, dá bem para a gente visualizar os textos e o roteiro da nossa conversa. Como é do nosso conhecimento, nós fomos criados simples e ignorantes, não é? Nós, espíritos, essência divina, princípio inteligente, criado por Deus, o nosso Pai, de amor e de bondade. E Ele nos deu uma caminhada a ser feita.
que é sair desse ponto inicial da simplicidade e da ignorância e atingirmos mais adiante a perfeição relativa, a felicidade plena, um mergulho no amor universal ao qual todos nós estamos destinados, fazendo parte daquele propósito maior para o qual Ele nos criou, nos integrando à comunidade dos espíritos puros que já se encontram em uma harmonia perfeita com o Criador, compreendendo as suas leis e as vivenciando com profundidade. Então, esse nosso desafio é grande. Temos uma caminhada longa pela frente. Já conseguimos percorrer um pouco dessa estrada evolutiva, lembrando que já habitamos outras realidades do ponto de vista espiritual, já saímos daquele ponto inicial onde o egoísmo, a ignorância nos arrebatavam, e já conseguimos dar alguns passos rumo a essa consciência maior que todos nós buscamos, alguns já de forma lúcida e outros ainda sem percebê-la bem, sem saber bem do caminho a percorrer. E essa caminhada nossa, que o Criador estabeleceu para nós, ela se faz em planos os mais diversos. Há aqueles mundos, como nós sabemos, que já atingiram um nível de evolução muito maior em que nós nos encontramos, embora ainda mundos materiais, mas com um nível de civilização e de evolução espiritual muito além desse em que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, e mundos também ainda mais evoluídos do que esses, mais etéreos, muito menos materiais, muito menos material, onde o amor já se sobrepõe à ignorância, à dor, onde a maldade já foi abolida pela conduta dos seus habitantes. E Deus, na sua perfeição absoluta, Ele estabeleceu como um meio dessa nossa caminhada, a vida. Ele nos dotou da vida no seu sentido biológico, para que nós, desfrutando, pudéssemos caminhar rumo a esse ponto maior, onde não mais essa vida na forma que nós conhecemos no momento, não mais se fará necessário. Entretanto, como nós sabemos, a vida no mundo espiritual ou na erraticidade
entendendo-se a erraticidade, a dimensão espiritual em que os espíritos, nos mais diversos níveis de evolução, se encontram quando eles estão desencarnados, né? Então, a erraticidade, ela é habitada por espíritos mais ou menos inferiores, a depender do nível de cada um. E, logicamente, que eles se agrupam pela afinidade, pelos seus sentimentos, né, que já conquistaram, pela nobreza desses sentimentos, e aqueles outros que ainda não se encontram nesse estágio, habitam no mundo espiritual regiões diferenciadas, não é? Então, a providência divina utiliza a matéria, a vida orgânica, a vida biológica, como um instrumento maravilhoso e, digamos assim, acelerador da nossa evolução espiritual. Os nossos amigos espirituais nos afirmam que nós aprendemos na erraticidade, aprendemos quando nos situamos, quando nos encontramos no mundo espiritual. Há um aprendizado. Mas aqui na Terra, né, especificamente nessa condição nossa, nesse nível vibratório nosso, a vida, ela é muito importante. Essa experiência pela qual nós estamos passando é muito importante, porque ela funciona como um laboratório. E aqui a gente exercita as lições que a gente aprende tanto aqui, quanto aquelas que a gente traz de um passado mais ou menos remoto, quanto as conquistas também, os aprendizados que nós fizemos enquanto na erraticidade. Então aqui é um campo de prova, é um campo que exige de nós muito labor, muita determinação. É aqui onde nós encontramos os nossos entes queridos, os nossos desafetos. É aqui onde a gente é convidado a aprender com mais intensidade a amar, a perdoar, a compreender o outro, a tolerar as suas dificuldades, assim como as nossas imperfeições e dificuldades também necessitam de compreensão e de tolerância por aqueles com quem nós dividimos o cotidiano, o dia a dia. Então, a reencarnação, ela entra nesse aspecto como uma coisa extremamente importante para nós, porque é nesse vai e vem, nessa ida e vinda, que nós iremos acumulando conhecimentos, iremos conquistando virtudes, iremos resgatando os nossos equívocos do passado, iremos corrigindo os danos que nós causamos a quem quer que seja, desde a natureza mais, na sua forma mais embrutecida, até a condição do homem, porque nada no universo que nós viermos a cometer de equívoco fica dispensado da necessidade de nós repararmos. Então, é importante que a gente compreenda isso. Se a gente fez algum mal, algum equívoco, o universo, na verdade,
é uma grande casa, uma grande morada, onde todos nós nos encontramos, e que Deus, nós poderíamos simbolicamente dizer que Deus deu o pontapé inicial na sua criação e deu a nós, suas criaturas inteligentes e perfectíveis, a incumbência de nós continuarmos na construção dessa casa maravilhosa. Então, cada um de nós está contribuindo para o aperfeiçoamento dessa casa, numa maior ou menor proporção, consciente ou inconscientemente. Assim, por exemplo, um espírito puro como Jesus, um espírito crístico que atingiu páramos espirituais que ainda nos encontramos muito distante da sua compreensão, um espírito como esse já se credenciou, já se habilitou a assumir a função, a responsabilidade diante do Criador de participar desde a formação geológica do nosso planeta, lá na sua origem, e nos auxiliar, a nós, seus irmãos, ainda tão pequeninos, nessa jornada evolutiva em direção a um estágio superior ao qual Jesus, quando da criação do planeta Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, já havia atingido. Então, nós estamos nessa caminhada. E Jesus, como um espírito puro, está nos auxiliando. Como compreende algumas religiões cristãs tradicionais, a sua missão é de nos salvar. Nós espíritas entendemos a salvação como um processo infinito de crescimento, de transformação, de burilamento interior, de iluminação, de autoiluminação interior, rumo a essa felicidade, que não é essa felicidade que é mensurada aqui, que é medida pelos nossos parâmetros, nessa dimensão, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, Jesus, ele veio nos salvar, mas no sentido de nos auxiliar nessa jornada, nos trazendo as suas lições de amor, as suas lições de motivação e de estímulo para a vivência de todos os postulados da sua doutrina, contidas no Evangelho, no seu Evangelho. E mais do que isso, ele veio vivenciar, não é? Veio nos dar o exemplo de como vivenciar tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, para nós espíritas, essa salvação não é um ato que culmine com a adesão a uma religião específica ou a assinatura de adesão a uma assinatura de uma ficha de adesão a um credo qualquer, ou a rituais, não é? Práticas de rituais exteriores, de uso de indumentárias, não é? Nada disso. O que importa para nós, para a nossa salvação, é aquilo que ele veio nos dizer, é a implantação do reino de Deus no nosso coração. E isso se faz
através de atitudes sinceras, interiores, né? São íntimas. Essa salvação é um processo que acontece de dentro para fora, não é? E não um processo que aconteça de fora para dentro. Alguns de nós se assustam com o desafio desse convite do Mestre, porque ele exige renúncia, ele exige mudança, exige substituição de hábitos que trazemos e que de tão antigos que eles se encontram em nós, que estão tão cristalizados que torna-se muito difícil removê-los e substituí-los por algo novo, por algo coerente com as leis maiores do amor. Então, meus queridos amigos, a vida é um dom divino, indispensável à evolução e o crescimento do espírito. É um dom que não lhe pertence, que não pertence a nós, constituindo-se em desobediência grave às leis, abreviá-la. Qualquer ato que venhamos a fazer no sentido de menosprezar o valor da vida, de abreviá-la, de prejudicá-la na sua expansão, haveremos, diante das leis divinas, de arcar com as suas consequências, com as consequências em desobediência a essa vontade do Criador. E nós, pela nossa ignorância, cometemos atos os mais, digamos assim, ingênuos e muitas vezes tão graves, né? Que esses atos trazem prejuízos imensos para aqueles que os praticam, ou até mesmo para aqueles que contribuem, né, para que esses atos se concretizem. Nós poderíamos mencionar entre os mais diversos, as mais diversas atitudes, algumas que afrontam de uma forma direta a vida. Então nós poderíamos citar aqui o aborto. O aborto é um ato que fere diretamente as leis de amor, as leis divinas. Aqueles que contribuem para esse ato, de uma forma direta ou indireta, praticando o aborto em si, ceifando a vida, cessando aquela vida que se tornaria numa oportunidade de crescimento, de evolução e de transformação de um ser que é uma criatura divina, tanto quanto nós, tanto esses quanto aqueles outros que de alguma forma ou de outra venham a contribuir para essa prática ilícita, trazendo consequências graves para uns e outros, e trazendo inclusive consequências para aquele que foi rejeitado, abortado, que teve a sua vida ceifada. E as consequências são as mais diversas. Nada que não possa ser reparado, nada que não possa ser corrigido, mas que com certeza exigirá um esforço grande nesse sentido. Muitas vezes, por conta do aborto, a mulher
já na presente existência sofre problemas graves, quer de saúde, quer psicológicos, né? Que a mulher tem uma sensibilidade muito grande. Ela poderá, a depender do seu nível de consciência, ficar como que adormecida por um período em relação ao delito cometido. Mas com o passar do tempo, a sua consciência despertará para essa realidade. Fazemos referência à mulher, mas o homem que também contribuiu de alguma forma, se omitindo ou rejeitando de alguma maneira aquele ser que ali se encontrava, também igualmente responde diante de Deus pela sua atitude inconsequente. Sem falar nos problemas obsessivos que às vezes decorrem desse quadro. Quando o espírito abordado, ele tem um nível de consciência maior, uma maior capacidade de amar, ele pode sublimar aquela rejeição, aquela oportunidade, compreender a atitude desequilibrada dos seus pais e dos outros que para isso contribuíram e perdoá-los, de alguma forma até ajudá-los na recuperação do seu desatino. Mas quando se trata de um espírito ainda sem essa compreensão e sobretudo contando com a ignorância e com as brechas mentais possibilitadas por aqueles envolvidos no processo, esse espírito ele poderá tentar, digamos assim, se vingar, tomado pelo ressentimento, do ódio, da rejeição, do abandono, do desprezo, prejudicar, criar problemas obsessivos mesmo, não é? De perturbação, não é? E se não houver, por parte daquelas pessoas, uma vigilância maior, isso daí poderá trazer consequências muito graves. E isso não é tão raro, isso se observa com uma certa frequência. Um outro problema também de interrupção da vida é o problema do suicídio. O suicídio que muitas vezes ele é praticado em consequência de alguma forma de desequilíbrio, de uma depressão, de uma esquizofrenia e de outros problemas mentais, não é? Que servem como, diante da lei maior, como um atenuante, mas ainda assim, aqueles que assim praticam, criam problemas graves para si e com desdobramentos nas suas vidas futuras, né? O perispírito fica marcado pela atitude tomada desequilibradamente, vindo a registrar em futuras reencarnações as marcas do ato translocado. Além dessa forma abrupta do suicídio, não é? Há também aqueles que se suicidam, retiram a vida por outros motivos que não um desequilíbrio mental acentuado, mas por uma fragilidade, por um problema maior, uma desilusão, um fracasso acentuado na vida. E essas pessoas fogem da realidade,
buscando a destruição do corpo biológico, já que o espírito ele é eterno, é indestrutível. Então essas pessoas buscam essa fuga como se fossem resolver o seu problema. E na verdade ela está buscando para si um problema muito mais grave e muito maior. Todos os problemas, nós sabemos, aqueles que não os procuramos, eles vêm para o nosso crescimento, né? Para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E eles são passageiros. Amanhã o dia será outro. Amanhã o sol nascerá e o dia nos oferecerá possibilidades renovadas de solução para qualquer que seja o nosso problema. Tenhamos fé, tenhamos certeza, mais do que esperança, mais certeza de que todos os nossos problemas são solúveis, por maior que eles se nos apresentem. Poderão demorar mais ou menos um pouco, exigir mais tempo ou menos tempo, mais labor nosso, mais luta, mais perseverança, mas com certeza há solução para eles, porque é da lei. Nós não fomos criados para a infelicidade e para a dor. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para desfrutar dessa maravilha que Deus, na sua bondade infinita, nos oferece e nos disponibiliza, que é a plenitude, que é a paz de consciência, que é a serenidade, não é? Diante do aprendizado que a vida nos enseja a cada momento, não é? E isso é uma grande verdade. Não precisamos de coisas excepcionais para sermos felizes. A gente ainda está num estágio ilusório de buscar a felicidade fora de nós, nas coisas materiais, nos títulos honoríficos, no prestígio, na popularidade, no reconhecimento da sociedade, dos nossos valores transitórios. Mas, na verdade, a felicidade é tão simples e ela está dentro de nós, nas coisas mais simples que a vida disponibiliza em nosso favor. Em um bom dia, de um desconhecido, de um olhar acolhedor e humano, em um gesto de atenção a quem necessita dele, da compreensão no momento de dificuldade, no estímulo que a gente pode prestar ao outro para que ele se levante e prossiga a sua caminhada rumo ao equilíbrio, né? Na mão que estendemos em benefício daquele que se encontra caído, para que ele possa caminhar com seus próprios pés. Isso é maravilhoso. Auxiliar o outro a se reconhecer como capaz de caminhar por si próprio. Porque é isso que Jesus quer de nós. E é para isso que Deus nos criou. Nosso querido Chico costumava lembrar que Jesus, em uma das suas afirmativas, ele dizia: vinde a mim
e eu vos aliviarei. Jesus não se propunha a resolver os nossos problemas. Não era essa a proposta de Jesus, porque a solução dos nossos problemas, eles competem a cada um de nós individualmente. Nós não podemos terceirizar a solução deles. Somos nós que temos que buscar a solução. Jesus nos auxilia, nos mostra o caminho, nos mostra que é possível caminharmos, mas Ele não nos pega pela mão, nos põe no colo e percorre o caminho que deve ser percorrido por cada um de nós. Isso Jesus não faz. Lembramos-nos nesse momento do pastor que conduz o rebanho de ovelhas. Ele vai à frente indicando o caminho a ser percorrido pelas ovelhas. Mas a caminhada tem que ser feita por cada ovelhinha. Certa ocasião, nós conversando com um pai de uma pessoa que havia feito a compra de uma casa, não é, que nós construímos, e esse senhor demonstrou um conhecimento com construção também. E eu perguntei a ele se ele era construtor. Ele disse: não, eu sou... Disse a função que ele ocupava lá na igreja dele. E como eu faço muitas reformas, eu acumulei uma experiência com essa atividade. E ele se entusiasmou um pouco com a conversa e ele disse: eu tenho um rebanho de 6.000 almas. Eu tenho a missão de conduzir esse rebanho. E eu fiquei pensando cá comigo mesmo, uma missão heróica e desafiante do nosso irmão, porque eu pessoalmente não consigo nem conduzir a mim mesmo. Imagine conduzir a 6.000 almas, né? Uma tarefa hercúlea. Mas é isso que Jesus vem nos propor, nos mostrar que nós somos capazes de trilhar o caminho do amor. Naturalmente que isso exige da gente esforço. Eu estou sem hora aqui. Faltam 10 minutos. Bem, obrigado. Então, voltando aqui ao suicídio, há outras formas também de suicídio, que são consequências dos nossos atos realizados de forma inconsciente. Qualquer coisa que a gente faça de desabono à vida, de desvalorização da vida, obrigado, representa, traz como consequência prejuízos enormes para a nossa existência, para o nosso corpo físico. Então, quando a gente, por exemplo, abusa, os abusos normalmente são fontes de desequilíbrio e de coisas perversas para nós. Quando nós abusamos da alimentação, eu sei que uma comida gordurosa me faz mal, mas eu insisto em comer pelo prazer. Os vícios, de um modo geral, abusivos, né? Quando tidos e de formas abusivas, como o tabagismo, o alcoolismo, o sexo desvairado, enfim, tudo que representa de excesso
traz prejuízos para nós, para a nossa organização física. Isso é uma forma de suicídio, né? Lembramos André Luiz, quando retorna lá no nosso lar, quando retorna à pátria espiritual, e lá se depara, né, com essa realidade, quando ele é, digamos assim, taxado de suicida, e ele fica sem saber compreender o porquê, né? E depois é que ele desperta para essa realidade. Então são formas também lentas de suicídio, né? O trabalho exagerado, há pessoas que trabalham compulsivamente, né? Sobretudo quando esse trabalho objetiva o lucro, não é? A ganância, quando ele alimenta uma ganância, o trabalho quando ele é em prol do bem comum, do outro, não é? Aí sim, esse trabalho não há excesso para ele, não há exageros, não é? Porque as energias que esses que assim procedem recebem são energias que superam qualquer deficiência biológica, ou qualquer deficiência de saúde. Claro que não resolve o problema da saúde em si, mas os ameniza, dando a esses que assim agem a força, a coragem, a determinação. Nós lembramos alguns casos aqui mais próximos de nós, como por exemplo o Chico, que trabalhava ininterruptamente, né? Eu acho que o Chico dormia pouquíssimo, porque ele trabalhava, tinha responsabilidade na sua repartição durante o dia, no horário normal de trabalho, e ainda auxiliava os seus familiares, cuidava de servir desinteressadamente ao próximo, auxiliando a tantos, psicografava, não é? O Chico psicografou mais de 400 livros, obras magníficas, nos referindo não ao aspecto da grandiosidade dessas obras em si, mas só o trabalho, digamos assim, mecânico, braçal, de escrevê-las, de psicografá-las. Só isso era uma atitude de que requeria dele muito tempo, muita dedicação. Não obstante, ele tinha problemas de saúde, e que não eram problemas simples, problemas de vista, tinha problemas cardíacos também, enfim. Dizem que a irmã Dulce, em toda aquela sua fragilidade, ela também trabalhava ininterruptamente, se dedicava aos seus doentes, aos seus enfermos. Ela que não tinha um pulmão, não é? Conta-se que ela também, por conta dessas deficiências, ela não podia repousar, permanecer deitada por muito tempo, no máximo 4 horas ao dia. Então essas almas, esses espíritos recebem da dimensão espiritual energias salutares que os fortalecem e que como que adormecem, fazem adormecer os sintomas graves das suas deficiências físicas. Então, meus irmãos, para encerrar, dado o avançado da hora, nós podemos fazer referência também à eutanásia. A eutanásia, que é um processo de supressão da vida, de uma forma abrupta ou de uma forma mais lenta. E a eutanásia pode ser tanto praticada pelo enfermo, diante daquele quadro de sofrimento e de falta de esperança
de solução para o seu problema. Ele pede para que a sua vida seja suprimida, seja abreviada através ou da retirada de aparelhos ou de substâncias químicas, né? Ou pela ação de outros, né? Normalmente dos familiares ou das pessoas envolvidas com o tratamento, né? Com os cuidados que... Então são também atos de consequências lastimáveis para o espírito. E São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra que esses momentos últimos que nós ficamos enfermos, poderemos até não demonstrar um estado de consciência, né, explícita, mas para o espírito são momentos de extrema importância, porque naquele momento ali, naquelas circunstâncias, ele pode estar relembrando o seu passado, revisando a sua vida, pensando em recompor situações equivocadas que ele provocou. Então, tudo isso são de extrema importância, não é, para o espírito. E a dor pela qual ele está passando, primeiro que talvez o seu espírito nem esteja registrando aquele sofrimento todo que se nos apresenta. Depois, nós sabemos, diante da lei maior, que muitas vezes a dor, né, que nos faz despertar em nós outros sentimentos, outras realidades e outros propósitos. Então fica a nossa mensagem de amor à vida, desse instrumento maravilhoso que serve de crescimento e de transformação, de elevação para nós. Porque nós não devemos nos referir ao espírito como se fosse algo exterior a nós. Quem está falando aqui sou eu, meu espírito, que está se utilizando do corpo material para expressar os meus pensamentos, usando as minhas cordas vocais, meus gestos, meu olhar, minha expressão de fisionomia. Mas tudo isso são consequências, tudo isso são manifestações do Espírito, da minha essência divina, que pensa, que raciocina, que reflete e que tem uma consciência. Então, que saibamos colocar como meta nas nossas vidas a conquista daquilo que Jesus veio nos auxiliar, que é a implantação do reino de Deus no nosso coração. Se assim fizermos, trabalharmos nesse sentido, por menores que sejam as nossas ações nesse propósito, mas se houver a determinação nesse sentido, com certeza logo passaremos a gozar das promessas feitas pelo Mestre amado e sentir o auxílio, a ajuda dos nossos benfeitores, que estão sempre querendo nos auxiliar, mas que não encontram quase sempre em nós a mão estendida na sua direção para receber essa ajuda tão maravilhosa. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a vocês pela paciência em nos escutar durante
esses breves minutos e que o Evangelho do Mestre seja para nós realmente um caminho, né, a nos conduzir à felicidade. Uma boa noite. Nós agradecemos a colaboração da exposição feita, lembrando-nos da importância dessa etapa evolutiva que ora atravessamos e a importância essencial da nossa educação e reeducação espiritual. Muito obrigado, Leones, pela colaboração. Antes de encerrar, voltamos a agradecer a presença dos companheiros aqui presentes e, mais uma vez, nos lembrarmos de alguns companheiros do passado, a exemplo do nosso prezado Coelho Neto, professor Coelho Neto, que tinha uma atividade muito intensa na realização desse trabalho de congraçamento das instituições. Parece-nos que o nosso prezado Coelho Neto andou por aqui na noite de hoje. Vamos à prece inicial, acompanhando a Yara. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos pela vida que temos. Te agradecemos pela oportunidade de conhecermos a tua doutrina de luz. Te agradecemos por estarmos aqui, aprendendo, estudando, para podermos evoluir. Permita, Senhor, que sejamos multiplicadores dos teus ensinamentos, com os nossos exemplos, porque tu deixastes as virtudes como exemplo, e nós seguiremos tendo paciência, tolerância, resignação, não tendo ganância, inveja e tantas outras, e principalmente perdoando e amando. Senhor Jesus, que possamos levar para os nossos lares as vibrações de amor que ora são distribuídas neste ambiente pelos obreiros da tua seara de amor. E te pedimos também, Senhor, que neste tempo de inverno, que os nossos irmãos que dormem nas ruas, nas sarjetas, nas praças públicas, nas marquises, sentindo frio e fome, sejam agasalhados pelo manto da Virgem Maria, e que os trabalhadores do bem possam alimentá-los com o pão do teu Evangelho, do teu amor, da tua misericórdia. Quanto a nós, só temos a agradecer pelo tudo e pelo muito que somos detentores. E principalmente, Senhor, pelo nosso lar, que abrimos neste momento em pensamento, para que tu adentres e ilumine cada ambiente,
e abençoe cada familiar. Obrigada, Senhor, pela confiança depositada em cada um de nós. E aumente em cada um de nós o desejo de amar e servir em seu nome, sem nada em troca. Senhor Jesus, fica conosco. Pegue nas nossas mãos para que possamos caminhar na jornada do bem, porque ainda somos fracos e pequenos. Obrigada, Senhor. Que o teu amor infinito envolva toda a humanidade, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.